Bom dia, povo de Deus abençoado, amados do Pai. Que a paz do Senhor Jesus e a sua graça encha a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Obrigado por sua presença aqui conosco em nosso canal Declarando Vida. E hoje, amados, nós vamos estar começando uma série. Durante essa semana toda serão 7 dias aprendendo com o rei Davi. Então fique conosco aí. Eu creio que Deus vai ministrar muita coisa em nossa vida, em nosso coração, muitas mudanças e transformações profundas e radicais, milagres, coisas que só podem vir da mão do nosso Deus. Aconteceu que quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe e disse consigo: certamente está diante do Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não olhe para a sua aparência nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e fez passar diante Samuel, que disse: nem a este o Senhor escolheu. Então Jessé fez passar Samar, porém Samuel disse: tampouco a este o Senhor escolheu. Assim Jessé fez passar os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum destes. E perguntou a Jessé: estes são todos os seus filhos? Jessé respondeu: ainda falta um, o mais moço, ele está apacentando as ovelhas. Então Samuel disse a Jessé: mande chamá-lo, pois não nos sentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e o fez entrar. Davi era ruivo, de belos olhos e boa aparência. E o Senhor disse a Samuel: levante-se e unja-o, pois este é ele. Samuel pegou o chifre de azeite e ungiu Davi no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. 1 Samuel 16, versículo 6 ao versículo 13. Queridos, Deus tem ministrado muita coisa linda na minha vida sobre o rei Davi, sobre a vida de Davi. E eu quero estar compartilhando com vocês nessa semana. E o nosso tema de hoje é: Deus não usa lógica. Queridos, quando nós vemos Samuel, ele foi à casa de Jessé, Deus o mandou ir lá, porque lá Deus ia ungir alguém que ia ser rei no lugar de Saul, porque Saul tinha sido rejeitado devido à sua desobediência. Ele tinha uma obediência parcial, não uma obediência total. E Deus ia ungir alguém ali da família de Davi, de Jessé, um dos filhos de Jessé. E quando chega o primeiro filho, que é o Eliabe, Samuel acha que olha para a aparência do rapaz e está certo de que esse só pode ser esse. Porque era lógico que era aquele. De repente era um rapaz alto, muito formoso, um rapaz que já era, de repente, acostumado a ir para as batalhas, né? Talvez ele fosse forte, que tinha uma aparência imponente. Mas Deus, queridos, é isso que o Senhor quer ministrar ao nosso coração nesse dia. Deus não vai pela lógica. Com Deus as coisas não têm lógica. Entre Eliabe e Davi, qual era mais lógico? Um adolescente que estivesse no campo lá cuidando de ovelhas, ou um rapaz que já fosse um que estivesse acostumado a ir para a guerra? A lógica era o Eliabe. Mas, queridos, Deus nos surpreende porque Ele não é um Deus que vai pela lógica. A lógica é que você
vai ficar doente pro resto da sua vida. A lógica é que você não tem dinheiro para comprar essa casa. Você não vai conseguir pagar suas dívidas, somando tudo, não tem como. A lógica é que você não vai conseguir mudar o seu casamento. Não tem como. A lógica é que não tem como você ser livre desse vício. A lógica é que tantas, né, queridos? Tantas lógicas. Mas olha, a partir de hoje, deixa de lado aquilo que é lógico, aquilo que é o certo. É assim, por causa do ser humano, dos cálculos, das condições humanas. Deixa de lado tudo isso. Tão somente creia e confie no Deus que não segue lógica. Então, Samuel não unge Eliabe porque Deus diz o quê? Não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque eu não vejo como o homem vê, eu vejo o coração. O homem olha o exterior, mas eu olho o coração. E ele sabia que o coração daquele rapaz não era um coração segundo o coração dele, não era um coração de um rei. E o que eu acho interessante é que Jessé, o pai de Davi, né, dos outros irmãos ali, ele não sabia que Samuel naquele dia ia ungir um rei. Ele não sabia. Era para ser como se fosse um momento ali de sacrifício e que eles também comiam, né? Tinha a parte que era oferecida a Deus, tinha a parte que era para eles se alimentarem, como se fosse uma reunião para eles comerem. Mas ele não chama Davi para o momento onde um profeta está na casa dele, algo muito importante, mas ele não chama Davi, houve uma exclusão, né? Não seria importante Davi estar ali. Interessante é que quando Samuel chegou, ele consagrou Jessé, consagrou os filhos e Davi ficou lá, né? Não sei a distância que esses outros moços estavam, mas Davi foi o único que não foi chamado. Talvez ele estivesse muito longe, mas é interessante que quando Samuel falou, passou todos os filhos diante de Samuel e ele depois fala, não tem mais nenhum filho, aí ele manda chamar. Então daria para Davi vir sim. Quando fosse para reunir os outros filhos também com Jessé, daria para Davi ter vindo, porque quando Samuel mandou chamar ele não veio. Então por que não mandou chamar ele desde o começo? Porque não era importante a presença dele ali. Talvez ele já fosse um filho que fosse meio excluído, mas Deus, ele se importa com aquele que é excluído. Talvez você tenha passado por dias de rejeição, de exclusão, de indiferença de pessoas quanto à sua vida, que não dão importância ao seu chamado, ao seu ministério, aquilo que Deus tem para você, mas Deus vê, Deus vê. Deus não esqueceu de você. Tenha plena certeza que Deus não esqueceu de você. E Samuel fala para Jessé, né? Pergunta para ele, não tem mais nenhum filho? E ele vai e chama, manda chamar o filho. Fala, tem sim, tem um moço. Ele está apacentando as ovelhas, Samuel manda chamar. Quando Davi chega, que ele é colocado diante de Samuel, Deus fala, o Senhor fala, unja-o, pois é ele. Eu acho que aquilo até Samuel ficou surpreso. Senhor, esse rapazinho é esse que o Senhor escolheu? Sabe? Deus não vai pela lógica, queridos. Talvez diante do ministério, talvez diante da sua vida financeira, talvez diante do seu casamento, da sua família, talvez diante da sua saúde, as suas condições físicas, você tem ido pela lógica. Pessoas têm muitas vezes tratado você pela lógica.
Você não tem condições. Você não consegue. Você jamais. Todo mundo aqui pode ser escolhido, menos você, sabe? Mas os olhos de Deus estão sobre você. Deus não te exclui. Deus não te rejeitou. Você pode estar lá longe, mas os olhos de Deus estão sobre você, porque Ele tem um chamado. E isso não é pela lógica, não é por sua capacidade, não é porque você estudou demais, não é porque você estudou de menos, não é porque você é bonito na sua aparência. Não, é porque Deus não exclui os seus. Deus não vai pela lógica humana, sabe? Então, nós precisamos nesse dia atentar no nosso coração de parar de andar pela lógica. Às vezes a gente tem vontade, muitas vezes, de fazer um curso, de estudar, de um desejo no nosso coração nasce de um ministério, um chamado que Deus tem feito a nós, talvez há anos, e a gente fala: Deus, não tem lógica, não tem como. Olha, não vai pela lógica, vai pela fé, porque a palavra do Senhor nos diz: o justo viverá pela fé. Vamos orar. Pai querido, nós te louvamos porque o Senhor não é um Deus que vai pela lógica, mas o Senhor é um Deus que nos surpreende, Pai, com a tua bondade e o teu favor. Quando não há lógica na nossa vida espiritual, na nossa vida física, financeira, material, familiar, quando muitas vezes, Senhor, tudo foge do nosso controle, quando muitas vezes somando não dá, quando muitas vezes o diagnóstico médico é lógico, quando muitas vezes as nossas finanças, Senhor, muitas vezes o casamento, os filhos, a família, Deus, não tem lógica a mudança, não tem lógica que isso aconteça, não tem lógica que o ministério cresça, não tem lógica que haja um chamado sobre esta vida, mas o Senhor é um Deus que vê além do que nós vemos, que faz infinitamente mais do que tudo quanto nós pedimos ou pensamos. Senhor, mostra o teu poder nesta manhã sobre a saúde, sobre a vida espiritual, ministerial, sobre o casamento, sobre os relacionamentos, sobre a família, sobre a saúde emocional, física, sobre a saúde, Pai, psicológica desta pessoa. Senhor, em nome de Jesus, o teu toque transforma, o teu toque muda. Pai, em nome de Jesus, essa pessoa que tem sofrido rejeição, exclusão muitas vezes, Pai, porque às vezes não é lógico que ela seja escolhida, que ela seja chamada, mas o Senhor é um Deus que vê o coração das pessoas. Ah, Pai querido, em nome de Jesus, muito obrigado, porque o Senhor, Pai, faz por nós o que nós não podemos fazer. O Senhor nos escolhe, Pai, quando nós não poderíamos jamais ser escolhidos para qualquer coisa. O Senhor nos levanta do pó, o Senhor nos tira do lamaçal e mostra que o Senhor é Deus na nossa vida. Mostra que o Senhor é Deus nessa família. Mostra que o Senhor é Deus nesta casa, na vida deste homem, desta mulher. Pai, talvez muitos, como o rei Davi, não foram chamados por homens, mas têm um chamado do Senhor. E que o Senhor, Pai, seca esta vida, que o Senhor mostre o teu favor e a tua bondade, que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, derrama o teu óleo, a tua unção, aleluia, separando esta pessoa para algo maravilhoso, algo que vai surpreender muitas pessoas, Pai, que não quiseram ela, muitas pessoas que excluíram ela, muitas pessoas, Senhor, que riram dela, muitas pessoas que zombaram e disseram que não dá. Ah, Pai, mas quando o Senhor fala, acontece. Quando o Senhor faz, ninguém pode impedir. Obrigado, meu Deus, por esse dia. Obrigado por tudo que o Senhor fez, está fazendo e fará em nossas vidas, em nossa casa, em nossa família. No nome poderoso de Jesus. Amém. Gratidão por sua presença aqui conosco, queridos. E amanhã nós estaremos no nosso segundo dia da série Aprendendo com o Rei Davi. Grande abraço a todos. Fiquem com Deus.